A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Eu peço um minutinho da sua atenção para, juntamente comigo, meditar numa palavrinha rápida aqui, para a nossa edificação espiritual. E eu já estarei entrando em oração aqui novamente, para o término da campanha, em nome de Jesus. Estarei orando em favor de todos. Para Deus libertar, para Deus salvar, para Deus santificar, para Deus fortalecer, para Deus curar, para Deus abrir porta e abençoar em nome de Jesus. Então presta atenção nessa palavra aqui, ó. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, Eclesiastes capítulo 11, versículo 13 e 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que palavra maravilhosa e tremenda, meus irmãos. Eu gosto de palavra que fala sobre salvação, sobre santificação, para você ter uma comunhão verdadeira com Deus, para você ter uma vida espiritual, porque não adianta ficar só nas mensaginhas que alimentam o ego da pessoa, tá entendendo? Porque a pessoa tá no pecado, a pessoa tá na vaidade, tá no mundanismo e tá recebendo palavra ali para fortalecer ainda a carne da pessoa, para a pessoa viver na carnalidade. Tem que trazer, nós estamos vivendo um tempo que tem que trazer uma palavra de libertação pro povo que está dentro da igreja. Libertação, hoje em dia, do pecado não é só pro ímpio. Libertação é pro povo que está na igreja, porque nós estamos vivendo no fim dos tempos e a igreja é uma igreja corrompida, uma prostituta. A igreja está se prostituindo com o mundo. E é tempo de Deus levantar nessas igrejas profetas verdadeiros que preguem santidade, que preguem contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás, contra toda a carnalidade. Igrejas que estão se corrompidas com o mundo, não adianta, vai ser reprovado diante de Deus. Temos dois tipos de igreja, a igreja coletiva e a igreja particular, pessoal. A igreja coletiva vai ser julgada. A liderança vai ser julgada. Os que estão ali no altar vão ser julgados. Mas, particularmente, cada um será julgado diante de Deus. E aqui diz aqui, ó. Primeiro diz aqui, ó. De tudo que você tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Primeira coisa, está falando de temor, temer a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Se você conhece a palavra de Deus, se você é crente e conhece a palavra de Deus e você está praticando o pecado, sabendo que é pecado, você tem o temor de Deus ou não? Responda para você mesmo, você tem o temor de Deus ou não? Porque se você tivesse o temor de Deus, você abandonava. Você abandonava esse hábito, você abandonava esse sentimento, você abandonava esse desejo, você abandonava essa forma de pensar, uma forma carnal. Se você realmente temesse a Deus, você abandonava a vaidade do mundo, a roupa que entristece o Espírito Santo, roupa da lascívia, principalmente as irmãs que estão dando lado para pombagira, que estão vestindo roupa da pombagira, da Jezabel, roupas lascivas, estão usando roupas que atraem a atenção do ímpio e dos crentes carnal para cobiçar. Você pode dizer, irmã, eu não vejo mal nenhum na minha roupa, mas independente se você vê ou não vê, se está atraindo os olhares do ímpio, por quê? Por causa dessa roupa mundana, por causa dessa roupa colada, por causa dessa calça que você está usando, por causa dessa saia que está marcando a tua peça íntima. Está em pecado independente, é pecado independente. Então é isso que eu falo.
tem que temer a Deus. Se você não teme a Deus, você escuta uma palavra dessa aqui e você não está nem aí. É igual o ímpio, que você está ali falando do pecado pro ímpio, o ímpio praticando o pecado e não nem sente na consciência dele. Por quê? Porque não tem temor de Deus, porque tem um coração endurecido pelo pecado. E esses crentes mundanos, essas crentes mundanas que usam as coisas da pombagira, vaidade da pombagira, ouve uma palavra dessa aqui, coração endurecido por causa da carnalidade deles, porque não tem temor de Deus, é a mesma coisa que o ímpio, escuta por aqui, solta por aqui. E o pior, tem ímpio que escuta e respeita, e tem muitos crentes pombagira, Jezabel, que ainda querem defender a vaidade e o mundanismo delas. E outra, homens, pregadores, pastores que tem essa Jezabel aí, que vive na vaidade também, vocês são culpados, porque vocês são uns frouxos, uns covardes, vocês são carnal também. Se vocês fossem santo homem de Deus, vocês repreendiam, vocês esforçavam para que elas fossem uma santa de Deus e não deixassem ela ser instrumento de lascívia também dentro da própria igreja. Parece que tem homens que gostam, não tá nem aí para a mulher se vestir daquele jeito, mostrando o corpo. Uma roupa colada, uma calça colada, tá mostrando o corpo, tá a mesma coisa que estivesse nu. E maridos deixam. Os famosos, os crentes, os presbíteros, pastor, obreiro, esses são os piores. Deixa a mulher andar de qualquer jeito. São carnais e precisam temer a Deus. Precisa temer a Deus. Não tem temor de Deus. Não tem temor de Deus. Quem não busca uma santificação não tem temor de Deus. O temor de Deus é manifesto na vida do ser humano quando ele se coloca à disposição do Espírito Santo para buscar um nível maior de santificação e se aperfeiçoar na presença de Deus, com um coração sincero e verdadeiro, não por imposição humana, mas sim por amor, por sinceridade, porque quer ter uma comunhão mais profunda com Deus. E o que acontece hoje em dia? Nem palavras de exortação hoje em dia não tem na igreja. E tem muitos que dizem assim, quem pode pregar na igreja doutrina, pregar contra o pecado, pregar exortação é o pastor, só o pastor. Se o pastor vê um outro ali querer pregar uma exortação, já corta a oportunidade. Esses daí vão pagar um preço muito caro diante de Deus naquele último dia. Todos os que usam a tribuna para transmitir a palavra de Deus têm que trazer palavra de santificação para a igreja e de combate ao pecado, de arrependimento para o ímpio que está frequentando também. Tem igrejas que eu sempre falo, o ímpio está frequentando a igreja e não se converte. Por quê? Porque não tem a verdade do evangelho. Quando a verdade do evangelho é pregada na direção do Espírito Santo com o poder de uma, duas, ou fica e se converte ou não vai mais da igreja. Então precisa o quê? A igreja precisa temer a Deus. A igreja coletiva, a igreja mundana e os crentes carnal, que são, vamos dizer assim, tem o coletivo e tem o pessoal. Aquele que é templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo? Colocando o teu corpo à disposição do pecado. Romanos ali diz que aquele que você coloca o corpo, oferece por servos, para praticar, se torna servo, se torna escravo. Outra coisa, igrejas envolvidas com jogos, só lazer, carne, mundanismo. Retiro que fazem, retiro não é retiro que nem antigamente, retiro espiritual que era só Bíblia, jejum e oração. Bíblia, jejum e oração e louvor. Hoje o retiro é gincana carnal. Tem um minutinho ali de palavra, um minutinho de oração, mas ficam ali, todos na carne ali, fazendo brincadeira. Não tem nada, essas gincanas, essas coisas de jovem aí, esses retiros de jovem aí, é uma vergonha. Essas igrejas mundanas. Porque a Bíblia está falando para nós temer a Deus, e Deus é santo. Deus sendo santo, nós temos a manifestação do temor de Deus na vida do ser humano, é justamente isso. Buscar
santificar para não estar em pecado diante de Deus, porque sabe que Deus é santo. Quem teme a Deus luta para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer o pecado. Não adianta você dizer que é crente, que é cristão, que é isso e aquilo na igreja, se você não tem temor de Deus. Se você não tem temor de Deus, é o princípio da sabedoria. Se você não tem temor de Deus, você é um tolo, você não tem sabedoria espiritual, sabedoria de Deus na vida, porque o princípio da sabedoria é o temor. E por que vive no pecado? Por que se veste igual aos do mundo? Se veste igual essa Jezabel que é dona da igreja, porque não tem temor de Deus. E o temor de Deus que eles perderam, tá entendendo? Eles começaram a aceitar toda essa vaidade, todo esse mundanismo. Joias, brinco, corrente. Aqueles anelzão de pedras preciosas. Vaidade, até aquele anel de teologia lá, que fazem teologia e colocam aquele anelzão lá. Tudo vaidade. Carne pura, carne tá viva. E o pior é esses que são obreiros, que tem cargo na igreja, e a mulher é uma Jezabel, anda tudo pintada, aquelas sobrancelhinhas ali de prostituta, anda tudo pintada, anda tudo na vaidade ali, tudo na vaidade. A gente vê essas igrejas mundanas aí, que às vezes aparece no YouTube aí um vídeo aí, as igrejas tudo mundanas lá, tá lá a Jezabel lá pregando, falando do amor de Jesus, o amor de Deus, somos salvos, ele já pagou preço por nós na cruz do Calvário, nós somos livres da condenação. Aonde nunca foram livres da condenação, estão debaixo da condenação, porque quem vive no pecado, na vaidade, está vivendo igual o ímpio. Então aqui o primeiro aqui, ó, para terminar logo essa palavra que eu nem ia gravar aqui, mas sentido e falar que tem que ter temor de Deus. Se não tiver temor de Deus, é tudo inútil, tudo inútil. Se você tivesse temor de Deus na vida, você abandonava essa roupa que você sabe que entristece a Deus. Você sabe que entristece a Deus. Eu fico às vezes analisando assim, dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Na mesma hora que vem uma revolta dentro, uma revolta santa. E daí, na mesma hora, eu digo, Senhor, tenha misericórdia. Por quê? Porque muitas pessoas conhecem a doutrina e estão desobedecendo a doutrina por causa do meio em que frequentam. E esses ambientes em que eles frequentam é um ambiente ímpio, mundano, e eles se sentem bem ali. Por quê? Porque não tem vida espiritual, porque o Espírito Santo não está agindo naquele coração para santificar. Se tivesse, eles iam se sentir mal e eles iam se colocar na doutrina do Senhor, eles iam abandonar roupas imundas. Como diz ali, Judas fala ali sobre as roupas imundas. Deixa eu ver se eu acho aqui um versículo aqui que fala de Judas. Judas fala aqui sobre as roupas imundas. Olha o que diz aqui em Judas aqui, ó. Salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada da carne. Detestando até a roupa contaminada da carne. Aquela roupa mundana, aquela roupa ímpia, aquela roupa que não agrada a Deus. Isso é muito sério. Ó, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor. Detestando até a roupa manchada da carne. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quem tem temor de Deus santifica a vida. Não adianta dizer que tem temor de Deus e não santificar a vida. Dizer que tem temor de Deus e viver no pecado é viver igual os demônios. Os demônios têm temor de Deus, mas eles estão no pecado, eles se alimentam do pecado. Então tem que temer a Deus, tem que ter temor de Deus. Agora o que diz aqui, guardar os mandamentos, por quê? Porque o Senhor trará
Olha que palavra tremenda. Essa palavra aqui é tremenda, tremenda mesmo. Olha o que diz aqui, ó. Porque o Senhor trará. Olha, presta bem atenção aqui, ó. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja bom, quer seja mal. Agora, se imagine, vamos supor assim que existem muitos casos, com certeza existe. Muitos casos. Casos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Mulheres e homens que traíram sua esposa, seu esposo. Mulheres que engravidaram de outro e o esposo não sabe. E não se ajeitou aqui na terra. Não confessou aqui na terra. Não é confessar para Deus e manter escondido, não. É trazer a luz. É trazer a luz. Homens que engravidaram outras mulheres, tiveram filho fora do casamento e está em secreto, em segredo. Não adianta pedir perdão para Deus, se não trazer as claras, trazer para a pessoa que você traiu, para a sua esposa, para seu esposo que você traiu. Se não trazer a luz para ter o perdão, para confessar, Deus não perdoa pecado oculto quando envolve principalmente o cônjuge. Principalmente aquele que forma uma só carne com a pessoa. E quantos hoje em dia na igreja estão... Alguns adultérios foi revelado, está na mídia. Que tinham relação e engravidaram. Engravidaram obreira, engravidaram outro. E depois foi descoberto que era filha de fulano, de cicrano, de pastor, disso e aquilo. Ali caiu a máscara. E se não cai a máscara, sabe o que aconteceria? Ia até o fim, até morrer. Caiu a máscara e eles tiveram oportunidade de se consertar com Deus e ajeitar as coisas. Deus é poderoso para perdoar quando traz assim. Mesmo que foi desmascarado, não foi por consentimento ou porque se arrependeu e queria limpar a vida diante da igreja, diante da família e diante de Deus. Não, caiu a máscara, mas assim, teve chance. E agora esses que estão aí que engravidaram, tem muitos que engravidaram de outros e o esposo está criando como se fosse. E tem outros que engravidaram fora do relacionamento e o outro está criando também, mas eles sabem. E pedir perdão para Deus e não trazer a luz, não esclarecer humanamente aqui, não tem perdão de Deus. E eu creio que tem muitas pessoas que não conseguem se libertar mesmo buscando, não conseguem se santificar mesmo buscando, não conseguem receber a plenitude do Espírito Santo. Mesmo buscando, ainda ficam presos ao pecado por causa que muitos estão presos a esses tipos de pecado. Muitos muitos... Então isso é muito sério. Por que eu tô dando um exemplo de um pecado que geralmente tentam esconder dentro da igreja, tentam esconder para não ter separação, tentam esconder para não perder o cargo da igreja, tentam esconder para que eles não venham ser excluídos da igreja. E diz aqui, ó, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Imagina, a pessoa morrer, já vai saber, antes do juízo, já vai saber que vai para o inferno porque morreu na traição. Morreu ainda com a traição. Mas naquele grande dia, no juízo lá, vai estar mais lá para mostrar perante os olhos de todos, tanto dos que estiverem salvos atrás do trono de Jesus, quanto aos que estiverem lá na multidão dos condenados que serão lançados no lago de fogo. Quantos adultérios que gerou filhos? Vou dar um exemplo. Aquela Flor de Lis lá. Aquela Flor de Lis lá que traía o marido. Pregava e sapateava e
Queria até dar lição de moral ali, meia Jezabel, mas pregando, querendo descer a lenha nas mulheres ali, tudo. E pregando para congresso, para todos que é país, essa flor de lis. O que aconteceu? O marido dela, com a filhinha ali, criando, não sei se é filha, eu acredito que é filho, criando tudo, depois descobriu que ela traiu com outro e não é filho dele. Não é filho dele, é filho de outro. Daí caiu a máscara, tudo e tal, coisa arada, e separou e tal. E agora tá lá. Se entregou, Jezabelzona, velho, se entregou pra vaidade. Cabelo cortado, pintado, maquiagem igual uma pombagia do inferno. Batom, esmalte, era meio conservadora antes, quando era pregadora, assim, no começo, antes de cair a máscara dela. Antes de cair a máscara dela, era meio conservadora. Agora tá lá, tudo entregue a mundanismo e tal, e tá como se fosse, como se nada tivesse acontecido e tal. Perdeu até um pouco do conservadorismo, da sã doutrina do Senhor. Totalmente entregue, mundana lá, tudo. Caiu a máscara dela. Só que muitos não vai cair a máscara deles. Muitos não vai cair a máscara deles. Eles vão para o inferno com esse pecado. É uma realidade. Por que eu estou dando exemplo? Porque é um exemplo, o melhor exemplo que tem aqui é onde diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas. Até que estão escondidas. Quantos aí estão criando filho que não é deles? E quantos aí que engravidaram outros fora do casamento e a família nem sabe? Isso existe muito. Que tenha mau caráter dentro da igreja, olha. Tem muito mau caráter dentro da igreja. Pessoas que não são convertidas, carnal, que não respeitam nada. Você não teme a Deus, vai respeitar o homem? Você não teme a Deus, vai respeitar um relacionamento? Jamais. Jamais. Você não tem temor de Deus. Você acha que vai respeitar um relacionamento? Jamais. Por isso que nós temos visto aí na igreja casos e mais casos de traição. Por exemplo, aqui mesmo aconteceu da mulher estar na frente do círculo de oração na igreja aí. Toda dando uma de santa, na frente, a liderança do círculo de oração. Depois descobriram que estava tendo relação com o pastor. Cadê a visão espiritual dessa igreja que não tinha um obreiro espiritual de Deus? Uma igreja que combate o pecado, é difícil acontecer esses casos escondidos. Porque mesmo sendo pregações, palavra de combate ao pecado, é exposto, é confrontado esse tipo de coisa. E o que acontece? Ali na frente do círculo de oração ali, tendo relação com o pastor. Chamam isso de igreja. Chamam isso de igreja. Pelo amor de Deus. Isso daí para mim não é igreja, isso daí para mim é um clube social onde eles se reúnem ali, fazem uso da palavra de Deus e até levantam oração e louvores a Deus, mas não tem santidade e temor de Deus na vida. Voltado para isso aqui, para dinheiro, voltado para quê? Para material, voltado para quê? Para estar ali, ó, um clubinho ali, que não tem impacto nenhum no mundo, diante dos ímpios e no mundo espiritual para combater os demônios. As pessoas entram endemoniadas dentro dessa igreja e saem endemoniadas. Por quê? Porque não tem poder do Espírito Santo e santidade, a luz divina do Espírito Santo para colocar por terra esses demônios, para trazer uma libertação, porque os próprios crentes são carnal. Você imagine de onde que um carnal vai combater com um demônio? Da onde que um carnal vai ter um combate com uma legião de demônio na vida de uma pessoa? O demônio pega para o pescoço. Faz igual aqueles que foram lá expulsar lá o demônio lá. Eu expulso em nome de Jesus, do qual Paulo prega. O demônio falou: eu conheço Jesus, conheço Paulo e Jesus.
Mas vocês quem são? E além de dar uma surra ainda, deu um corridão, eles saíram sem roupa. Igrejas carnais, igrejas mundanas, sem doutrina. É só o básico. É só o básico que eles têm. Por isso que não tem pacto nenhum no mundo espiritual. Está precisando Deus trazer um arrependimento sincero e verdadeiro, trazer a doutrina verdadeira da palavra, da santificação do espírito, da alma e do corpo, e da vida de oração, da vida de jejum, da vida de consagração a Deus, o que a igreja não tem, perdeu. E o mundo entrou dentro da igreja. Muitos lá na igreja, lá você vê, meu Deus, tá? Aquela roupa ali que, meu Deus, santa do Senhor, mas só que você olha na cara já não é mais santa, porque já vê a vaidade da pombagira. Mas você olha aquela roupa, aquela saiona ali, tudo pá. Daí você vê no dia a dia, meu Deus do céu, cadê? Quem quer? É só no culto, só na igreja. Aí que eu digo, se é para ser cristão, se é para ser crente, se é para ser servo de Deus, se é para ser santo do Senhor, é dentro da igreja, fora da igreja, é viver, é uma vida. É uma vida. Isso é falta de temor, não tem um temor de Deus, não tem temor de Deus. É falta de temor de Deus na vida. Não oram, não tem vida de oração. Não tem vida de jejum, de consagração, como eu sempre enfatizo aqui. São carnais. A maioria vive na base da emoção. Não tem poder sobrenatural do Espírito Santo para confrontar as legiões do inferno. Efésios 6,10 diz, o apóstolo diz assim, no demais, irmãos meus, revestido de toda a força e do poder de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, dominadores das trevas desse mundo tenebroso. E agora eu te digo, revestido da força e do poder de Deus, da armadura espiritual. Como que Deus vai revestir uma pessoa que está na carne, que a carne está viva ainda? Como que Deus vai revestir uma pessoa que tem a mentalidade da terra ainda, a mentalidade terrena, que está voltada só para o material? Como que Deus vai revestir dessa autoridade para combater com principados e potestades, com legiões do inferno? Como? Me responda. Se a armadura espiritual tem como entendimento algo espiritual, como que Deus vai revestir um carnal? Como que Deus vai revestir a pessoa na carne, no mundanismo, na vaidade? E nem tem como, porque não tem uma vida de oração. Quando eu digo uma vida de oração, não é meia horinha, uma horinha por dia. É vida de oração, é você estar orando em espírito. Você está direto. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orar em todo tempo, orar sem cessar. Está em espírito de oração e dedicar a oração na madrugada. Cadê os crentes que oravam na madrugada? Você levanta na madrugada, ora 10, 20 minutinhos ali e já volta a roncar igual um porco. E muitos que levantam para pedir bênção. Não levantam para ter uma comunhão com Deus. A oraçãozinha, quando levanta, é aquela oração do miojo. Só para Deus abençoar o dia e não tô nem aí mais, esquece de Deus, saiu para trabalhar, saiu para lá, esqueceu de Deus, esqueceu da palavra, esqueceu do céu e tá aí, ó, igual um ímpio, andando para lá e para cá e trabalhando igual um ímpio. Daí muitos ficam o dia inteiro assim, igual um ímpio, daí quando chega a hora de ir para a igreja, ir para o culto, daí, meu Deus, você transforma. Aí tem que ir para a igreja, tá na hora de ir para a igreja. Só na hora do culto, aí chega lá aquele culto carnal, uma palavra carnal, sai de lá carnal do mesmo jeito. Todo culto, toda palavra tem que ter edificação.
O que é edificação? Crescimento espiritual. Você não tem crescimento espiritual, você não desperta a pessoa a voltar com disposição, com desejo de buscar mais a Deus, crescer. É um culto carnal. É um culto carnal, que não teve ação sobrenatural do Espírito Santo. Não teve uma palavra santa espiritual para penetrar o coração, a consciência e despertar para a realidade espiritual, para a pessoa buscar mais e mais do Espírito Santo para ter uma vida santa na presença de Deus. Essa palavra aí já está apagando essa luz aqui que está fraca. E antes que eu perca esse vídeo aí, eu já vou parar por aqui. Só terminar com isso aqui, ó. De tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer seja mal. Agora você imagine a pessoa, você prega a palavra para ela. Para ímpio a gente até entende porque está totalmente morto no pecado, mas agora para crente que tem um conhecimentozinho espiritual ali da escritura, é triste. Você fala da santidade, que tem que deixar isso, que tem que deixar aquilo, que tem que buscar coisa errada, estou nem aí. Quem é o sustentador da vida deles? Deus. O próprio sustentador da vida deles, eles não temem. Eles não amam e eles não desejam buscar uma comunhão profunda com o sustentador da vida deles. Isso é falta do quê? Falta de temor, coração orgulhoso, carnal, que está preso ainda a este mundo. Então, se arrependam, se convertam, se humilhem e busquem a Deus em oração constante e jejum e na palavra de Deus, a palavra revelada da doutrina do Senhor, para ter uma vida espiritual cheia do Espírito Santo e revestido do poder, para onde você passar o demônio saia da tua frente, o demônio não consiga olhar para você, porque senão queima ele. Porque você está revestido de fogo e de poder de Deus e cheio do Espírito Santo. É isso que eu desejo para cada um que viu até aqui, ouviu até aqui. Que Deus abençoe a todos. Estarei entrando em oração aqui agora no termo da campanha e apresentando a todos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor e meditem nessas palavras em nome de Jesus.